Oi gente, meu nome é Vitória Gontijo e hoje vim falar um outro tema muito bacana aqui nos vídeos do canais. Bom, experiências sobrenaturais com Deus. Como que você pode ter e o que está te impedindo de ter essas experiências? Vem comigo! Bom, o primeiro passo para você ter experiências sobrenaturais com Deus é você estar primeiramente transbordando do Espírito Santo. Você estar cheio dele, sabe? Todo o seu corpo viver para ele, sabe? Fazer as coisas para ele, por meio dele, sabe? E transbordar significa justamente isso. Sair das bordas, sabe? Derramar, se espalhar, se encher. Você precisa se encher do amor dele, da palavra dele. Bom, em outras palavras, você precisa sair da sua graduação e ir para a pós-graduação. Se você está no ensino médio, você precisa sair do ensino médio e entrar na sua graduação, sabe? É esse sentido, de você não se contentar com o mínimo, sabe? Se você já faz momentos a sós com ele todos os dias no secreto, sabe? Então isso é ótimo, isso realmente já é um grande passo para ser amigo dele e ter experiências sobrenaturais com ele. Mas se você faz momentos a sós e não está sentindo experiências sobrenaturais com ele, então é porque você não está buscando o suficiente, sabe? Busque sem cessar, busque como se fosse a última vez da sua vida que você tivesse para conversar com ele. Então sempre busque muito dele, que você também receberá muito dele, sabe? Então não se contente com o mínimo. Não se sinta satisfeito somente com o que você já tem. Não, muito pelo contrário, busque mais dele, sabe? Busque mais a presença dele, busque mais experiências com ele, sabe? E se você não faz momento a sós ainda, sabe? Então realmente a gente aconselhar você ter esse primeiro passo, de você sair do ensino médio e entrar para a graduação, sabe? De você começar a todo dia entrar no seu quarto e fazer momento a sós, sabe? Porque ele nos escuta. Todas aquelas coisas que a gente diz, todas aquelas coisas que a gente sente, todas as nossas orações, sabe? Ele guarda no coração dele, sabe? Ele escuta e ele reconhece o que a gente está sentindo, ele entende o que a gente quer, sabe? Mas tudo tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo e o tempo dele é perfeito, tá? Para todas as coisas. E ele sempre vai querer o melhor pra gente, sabe? Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente fale, ele sempre vai querer, sabe, nos dar carinho, nos dar amor, fazer com que a gente tenha uma boa vida aqui na Terra. Então, se você pediu alguma coisa pra ele e ele está em silêncio ou ele não te respondeu ainda, sabe? Tenha calma, tenha paciência, espere nele, sabe? Não se afaste dele, muito pelo contrário, ore mais, jejue mais, sabe? Converse mais com ele para que você possa entender o que ele quer te falar. Porque, igual que eu disse, tudo tem o tempo dele e o Senhor, a vontade dele, sempre é melhor pra gente. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente já pensa que é muito bom, sabe? Quando a gente fala pra Deus, Deus muitas vezes pode falar não, porque ele tem uma coisa 1000 vezes melhor pra dar pra gente. E a gente muitas vezes não consegue olhar isso, sabe? Então realmente a gente pede pra que você permaneça nele, sabe? Fique na presença dele. Não se distancie, porque ele quer te falar algo especial, sabe? Então transborde dele, não se contente com o seu mínimo, sabe? Busque ele sem cessar. Ok, agora vamos entrar em uma outra parte do vídeo, em que você deve estar se perguntando: tá bom, Vitória, eu quero buscar mais dele, eu quero ter mais experiências com ele, sabe? Mas eu não consigo. Então, eu venho te dizer agora quais são os possíveis obstáculos que estão te atrapalhando para você encher da presença dele, sabe? Para você ter experiências sobrenaturais com ele, escutar a voz dele, entender os planos dele para você. Bom, as coisas que eu vou falar agora estão baseadas no capítulo 32 e 33 de Êxodo. Então, eu não vou conseguir ler tudo agora porque é muito grande, mas se você está com a sua Bíblia em casa ou no seu celular, eu realmente vou te pedir para você pause esse vídeo, para que você leia esses capítulos e depois volte para cá, que a gente vai conversar juntos aqui. Capítulo 32 fala do bezerro de ouro, em que Moisés, que estava guiando o povo de Israel, né, que tinha acabado de sair do Egito para a Terra Prometida, ele decide subir em um monte para entrar em conexão com Deus, para escutar a voz dele, para escutar o que ele tem a falar sobre o que eles estão fazendo, e foi entrar na presença dele. Porém, ele ficou muito tempo no monte, ao ponto de vista das pessoas que estavam fugindo do Egito. Do ponto de vista das pessoas que estavam lá embaixo esperando Moisés para eles continuarem sua jornada, ele tinha ficado muito tempo no monte. Então, para eles, Moisés tinha morrido. Porque ele ficou muito tempo lá, ele aparentemente não tinha subido com nenhuma comida, nenhuma água, mas ele estava lá, sim, vivo, orando ao Senhor, sabe, na presença dele, e ele estava vivo justamente porque o Espírito Santo estava, sabe, sustentando a alma e o corpo dele. Então ele estava vivo, porém o povo pensou que ele estava morto. Então o que eles fizeram?
eles pararam de acreditar em Deus e fizeram uma idolatria. Mas então o Senhor foi e disse para Moisés, está escrito em Êxodo 32, versículo 7, que está escrito: Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. E muito depressa se desviaram naquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Então eles tinham feito um bezerro de ouro, sabe? Pegaram ouro e formaram um bezerro a partir dele, e começaram a adorar esse bezerro. E a Bíblia inteira, Deus sempre deixou muito claro que ele não tolera nenhuma idolatria. Bom, então o primeiro ponto que pode estar te dificultando para que você tenha experiências sobrenaturais com Deus, para que você escute a voz dele, é justamente você não estar tendo foco. Igual esse povo, sabe, de Israel, que estava lá embaixo, enquanto Moisés estava tendo foco, orando a Deus na presença dele, tanto que seu corpo e sua alma ficaram completamente sustentados pelo Espírito Santo. O povo lá de baixo simplesmente achou que ele tinha morrido e perderam o foco, sabe? Esqueceram que Deus tinha tirado eles da prisão do Egito, sabe? E estava guiando eles para a terra prometida, sabe? Uma terra boa, onde eles seriam livres, onde eles poderiam viver em paz e harmonia, sabe? Eles tinham se esquecido disso. Então eles simplesmente começaram a adorar a um outro Deus. Então eu venho te dizer para que você tenha foco naquilo que você quer fazer, sabe? Naquilo que você quer ter junto com Deus. Para que você viva o avivamento de Deus, sabe? Para que você viva todos os dias com o Espírito Santo, para que onde você for as pessoas consigam ver que você é diferente, que você tem o Espírito Santo morando dentro de você, é preciso ter foco. É preciso você colocar o principal como principal. Além do mais, o próprio avivamento significa foco. A gente não consegue fazer nada sem foco, a gente não consegue estudar as matérias da nossa escola sem foco, a gente não consegue fazer algum vídeo sem foco, a gente não consegue conversar com os nossos amigos sem foco. E é da mesma forma pra gente tirar a presença do Espírito Santo, sabe? Você precisa focar naquilo que você quer ter ao lado dele, sabe? Para que você tenha uma experiência sobrenatural com ele. Tenha foco no avivamento, coloque o principal como principal. A segunda coisa que pode estar te dificultando a ter uma experiência com ele é a idolatria. Bom, eu creio que atualmente não são muitas pessoas que fariam um bezerro de ouro para adorar ao lugar de Deus. Mas a gente pode colocar outras coisas à frente da palavra de Deus. Então, por exemplo, o TikTok. A gente pode estar colocando, assistir aqueles vídeos, por mais que sejam divertidos, um entretenimento bacana, a gente pode estar colocando isso muito à frente da coisa que a gente realmente precisa. A colocar à frente do nosso foco, sabe? Do nosso principal. A gente pode estar passando o nosso dia inteiro no TikTok, nosso dia inteiro no Instagram, nosso dia inteiro mexendo no celular e a gente se esquece de gastar nem que se for 5 minutos do nosso dia para adorar a Deus, sabe? Para estar ao lado dele, para escutar a voz dele, sabe? Para que a gente reconheça o amor que ele tem por nós. E bom, como a gente não tem foco na palavra de Deus, e sim, a gente tem muitas vezes foco em outras coisas e coloca as outras coisas à frente da nossa vida espiritual, à frente da palavra de Deus, isso pode deixar um vazio dentro de nós. Isso suga a nossa vida espiritual. Então, se você está se sentindo vazio, sabe? Sem souber direito para onde que você vai, de onde que você veio, sabe? Então, é por causa disso. Você pode estar muitas vezes colocando o seu celular ou alguma matéria, algum amigo, alguma amizade à frente do que Deus tem a te oferecer, sabe? Então, realmente, eu vim te pedir para que você gaste menos tempo com essas coisas e comece a focar no principal, comece a focar na palavra de Deus, sabe? Pare de passar outras coisas na frente da palavra de Deus, na frente do que aquilo que Deus tem a te oferecer, sabe? Então, para resumir esses 2 tópicos que eu falei, tudo que eu falei até agora, a vida cristã, ela só não dá certo para quem é superficial, para quem não busca mais de Deus, para quem não tem foco e para quem coloca outras coisas acima da palavra dele. É basicamente isso, tudo que eu falei pode ser resumido nessa frase. Outra coisa que pode estar te distanciando dele, dificultando o processo de você ter um relacionamento com ele, uma amizade com ele, é justamente a ingratidão. Em que a gente realmente esquece de tudo que ele já fez por nós, sabe? Acho que virou de vez em quando algo tão comum, algo tão falado no nosso dia a dia, que a gente acaba esquecendo, sabe? De quanto que isso tem valor, do quanto isso é bom, sabe? Do quanto ele teve compaixão por nós. Então se lembre todo dia, sabe? Acorde todo dia se lembrando. Nossa, cara,
Deus enviou o único filho dele para morrer por mim, sabe? Eu que sou uma mera pecadora, eu que, sabe, não mereço o amor dele, ele enviou a si mesmo para morrer por mim, para que eu não morra, mas que eu tenha a vida eterna ao lado dele, se eu aceitar ele como meu único Senhor, meu único Salvador, sabe? Se lembre disso, que ele te ama e está te guiando em todo o seu processo, em toda a sua jornada, em todo caminho que você traça, ele está te guiando, te segurando, para que se você tropece em alguma pedra, que você não caia. Então agradeça a ele todos os dias, sabe? Não somente por esse sacrifício que ele fez, sabe? Para morrer por nós, mas também se atente às pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, que aconteceram no seu dia a dia, em que ele poderia ter agido, sabe? Que ele agiu na sua vida. Então aquele pequeno dia em que você poderia ter sofrido um acidente de carro, mas você não sofreu, sabe? Cara, é Deus agindo na sua vida, sabe? De uma forma que a gente pode não perceber de vez em quando, mas sim, é Deus agindo, sabe? Aquele dia que você se lembrou de entregar algum trabalho que a sua escola, que a sua faculdade tinha te dado, sabe? É Deus te lembrando daquilo, Deus te dando a memória daquilo, sabe? Então dê graça a pequenas coisas que ele faz no dia a dia, mas principalmente ao sacrifício que ele fez por nós, sabe? Que ele fez por mim, por você, sabe? Que ele veio aqui na terra e morreu por nós, sabe? Para que a gente tenha a vida eterna um dia ao lado dele, se a gente aceitar ele como nosso único Senhor e nosso único Salvador. Então, quanto mais a gente agradecer, sabe? Quanto mais a gente orar, entrar na presença dele, o avivamento virá, sabe? Ele vai nos dar em dobro, ele vai vir com força, sabe? Ele vai vir com amor, ele vai vir com paixão para perto da gente, sabe? Então, agradeça todos os dias da sua vida, sabe? Além de pedir para que ele, sabe, transborde dentro de você, mas que você também agradeça a ele pelas coisas que ele já fez no seu dia a dia, sabe? Que ele já fez pela sua vida. Bom, agora vamos chegar ao nosso último, se eu não me engano, tópico do que pode estar te afastando da presença dele, de ter experiências sobrenaturais com ele. Eu acho que esse tópico é um principal, e que muitas vezes é o que mais nos afunda, o que mais nos afasta da presença dele. E esse tópico é justamente o pecado. O pecado em si é tudo aquilo que desagrada a Deus, que não é da vontade dele, sabe? Então você pode pegar, ler os 10 mandamentos, sabe? Leia a Bíblia, tenha conhecimento da palavra dele para que você entenda o que não agrada a ele. Mas, por exemplo, mentiras não agradam a Deus. Você desonrar o seu pai ou sua mãe também não agradam a Deus. Sabe, essas coisas do nosso dia a dia mesmo, que a gente pode tomar uma escolha ruim e pode desagradar a Deus. E, de vez em quando, não são somente só essas coisas, sabe? De honrar os nossos pais, de mentir, mas também algumas outras coisas, sabe? Trazendo para o cotidiano. A gente pode se perguntar, sabe? A gente tá numa festa e alguém te oferece uma bebida ou então alguma droga. Você vai e pode pensar, nossa, cara, mas é só um pouquinho, sabe? Não vai fazer diferença. É só um pouco. Eu também não vou, sabe, virar alcoólatra não, e sei lá o quê. Sabe, isso, por exemplo, eu acho que é algo muito comum no dia a dia dos jovens. E eu venho te dizer que são esses pequenos pecados, essas coisas pequenas que a gente pensa que não vai fazer diferença, que é só um pouquinho, sabe? Que são as coisas que mais nos afastam, que mais nos afundam a presença dele, sabe? Que faz com que a gente se distancie dele. Porque isso pode acabar abrindo portas para outros pecados, para outras ideias, que a gente também pode pensar que não vai fazer diferença, que é só um pouquinho, sabe? Então você também pode pensar, ah não, eu só vou ver um vídeo, eu só vou ver uma foto. Não vai fazer diferença eu ver essa foto, sabe? Cara, faz sim, sabe? Essa pequena quantidade de bebida que você tomou, essa pequena quantidade de droga que você fumou, alguma coisa do tipo, aquela pequena foto que você viu, aquele pequeno vídeo que você viu, sabe? Faz extrema diferença na sua vida espiritual, sabe? E aos poucos isso vai virar um cotidiano, isso vai virar parte da sua rotina, sabe? Até mesmo você não percebendo, isso vai virar e vai te atrapalhar na sua vida espiritual. Vai fazer com que você tenha um vazio, sabe? Então realmente vem te pedir para que você pare, sabe? Porque você sabe que isso está fazendo mal para você, sabe? Esses pequenos pecados do dia a dia, essas coisas que a gente pensa que não tem valor a gente fazer, tem sim, cara. E são elas que mais nos afastam de Deus, sabe? Então realmente vem te encorajar a você parar com isso, com esses pequenos pecados. Então você me pergunta, ah, Vitória, então como que eu me livro desses pecados? Como que eu paro com isso? Acho que o primeiro ponto é você se livrar da fonte que você adquiriu esse pecado. Então, se por exemplo, se você vai em muitas festas em que eles te oferecem muitas bebidas, então, cara, para de ir nessas festas, sabe? Até você ter o controle sobre você mesmo, sabe? Até você ter o controle sobre esses pecados. Pare de ir nessas festas, sabe? Pare de entrar em sites
para que você veja essas fotos, para que você veja esses vídeos, sabe? Pare com isso, sabe? Pare de buscar a fonte desses pecados e entre na presença de Deus, sabe? Venha ao seu quarto e conte para ele do seu dia a dia, sabe? Faça uma oração contando: ah, Deus, aconteceu um negócio ontem que me incomodou, o meu dia foi ruim hoje, meu dia aconteceu isso, fulano de tal brigou comigo, sabe? Conte essas coisas para Deus, sabe? Ele quer saber o que você está sentindo, ele quer saber do seu dia a dia, sabe? E através desses pequenos acontecimentos que a gente pode compartilhar com Deus, que é que vai criar um laço com Ele, que vai criar uma amizade com Ele. Então, o primeiro passo para que você livrar dos pecados, se livre da fonte deles, sabe? Talvez não se entre em nenhum dos exemplos que eu dei aqui, mas você sabe, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai fazer com que você se distancie dele, que está criando vazio dentro de você. Identifique isso na sua vida, se livre da fonte desses pecados e entre na presença de Deus, sabe? Porque somente entrando na presença dele que nós podemos ter experiências sobrenaturais. Vamos conseguir entrar no céu, só vamos conseguir entrar na presença dele se nossas mãos e o nosso coração estiver puro, sabe? Livre da maldade, livre desses pequenos pecados, dessas coisas que a gente pensa que não vai fazer diferença. E também tem alguns outros pecados que podem te levar mais a fundo ainda também. Mas eu quero te pedir mesmo para que você pare e pense naquilo que tá, sabe, te afastando de Deus, causando esse vazio dentro de você, para que você se afaste disso, sabe? Para que você tenha suas mãos no seu coração. Venha a ser, sabe, um intercessor incansável. Não pare de interceder pela presença dele, sabe? Não se desanime ao longo do processo, porque Deus tem um plano importante, um plano bom para você e para sua vida, sabe? Então permaneça na presença dele, sabe? Leia da palavra dele, sabe? Conheça o que ele tem a dizer a respeito de você, quais são os planos dele para sua vida, sabe? Então venha conhecer o que ele quer que você veja, sabe? Venha descobrir um pouco mais sobre isso, interceda, sabe? Tem personagens da Bíblia que eles realmente intercederam durante anos, sabe? Abraão, por exemplo, ele queria muito um filho, que era o filho da promessa, e Deus prometeu que ia dar um filho para ele. Mas até o processo dele realmente receber o filho, ele teve que orar, ele teve que interceder durante anos até que o filho viesse realmente, sabe? Então não se desanime se a bênção não vier de uma hora para outra, sabe? Porque nós realmente precisamos estar com nossas mãos, nossos corações puros, como eu disse. Então não se desanime se não vier de uma hora para outra, de um dia para outra, sabe? É realmente um processo de amizade. Então através dessa intimidade que você vai criando com Deus, sabe? Que você vai adquirindo ao lado de Deus, realmente vai te desafiar também a você mostrar isso para as outras pessoas, sabe? Para que você sirva realmente de exemplo, para que você dê o seu testemunho para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Para todas as pessoas que estão nesse mundo, que elas possam saber que você é mais uma vida salva por meio de Jesus, sabe? Que você é uma nova pessoa por meio dele. Então realmente vai desafiar você mudar a realidade, sabe? Aquela pessoa, aquele amigo que você sabe que vive ou vivia, sabe, com o mesmo passado que você, sabe, que tinha o mesmo vazio que você, realmente vem desafiar você mudar a realidade das pessoas, sabe? Comece pelas pessoas que são próximas a você e depois expanda isso, sabe? Mas nunca deixe de falar o amor de Deus por nós, sabe? A alegria que Ele tem de estar com a gente, sabe? De ser o nosso amigo. Então você vai e me pergunta: tá, mas como que eu posso viver o avivamento de Deus nesses dias atuais? Primeiro passo, você ressignificar o seu relacionamento com Deus, sabe? Você começar a dar um outro significado para isso, sabe? Um significado maior, um significado mais profundo, um significado de amor, sabe? Para que você não fique só tipo, ah, tá, ele morreu por mim, sabe? Não fica pensando nisso, sabe? Não deixe que isso se torne algo comum para você, porque, cara, é algo muito especial. Se ele morreu por você, sabe? Ele foi crucificado por você e ele ressuscitou no terceiro dia, sabe? Então, realmente não deixe com que isso se torne algo comum, algo, sabe, normal pra você. Faz com que isso transborde, faz com que isso seja extraordinário na sua vida. Então, se você não tá feliz com a sua vida espiritual, que você tá vivendo atualmente, eu venho te realmente aconselhar você trocar, a melhorar e inovar o seu estilo de vida atualmente, sabe? Para que você descubra coisas novas, para que você faça coisas novas para honrar a ele, sabe? Aquilo que você fazia no seu dia a dia como algo comum, sabe, como algo normal, comece a fazer pra ele, sabe, por meio dele. Então e pode servir de incentivo também, cara. Se você tá achando que você precisa, sabe, estudar mais, ter um pouco mais de conhecimento das matérias que você tá aprendendo, pense assim: não, cara, eu vou fazer isso não só por mim, mas também eu vou fazer isso por Deus. Então, Deus, vem cá estudar comigo, me dê incentivo, sabe, me dê vontade de estudar, sabe?
sirva isso, faça com que isso seja incentivo pra você e faça as coisas do dia a dia que você fazia, sabe, pra ele também, não somente pra você. Então, se você, no seu dia a dia, você fazia o seu próprio almoço, para de fazer isso somente pra você, mas também dê glória a Deus, sabe? Faça isso pra ele também, como se ele fosse comer a sua comida. Então, desenvolva uma fé inabalável, sabe? Tenha uma fé constante em Deus, sabe? Seja santo perante a palavra dele, sabe? Perante ele. Que a recompensa de quem está na presença dele é a glória de Deus. Então, realmente, me desafiar você mergulhar na palavra dele, sabe? Para que você não somente leia da palavra dele, que é a Bíblia, mas que você também adore ele, sabe? Para que você entre todo dia no seu quarto e que você possa fechar a sua porta e para que você possa realmente colocar algum louvor, sabe? E orar a ele, contar para ele do seu dia a dia, os seus sonhos, aquilo que você quer, aquilo que você não quer que aconteça, sabe? Realmente mergulhe na palavra dele, sabe? Então, realmente me desafiar isso, para que você tenha, sabe, a melhor versão de você mesmo todos os dias por meio do Espírito Santo. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que eu consiga ter acendido alguma luz na vida de vocês, para que vocês realmente identifiquem aquilo que está afastando de vocês da presença de Deus, vocês terem uma experiência sobrenatural com Deus e que vocês busquem melhorar, sabe? Para que vocês sejam a melhor versão de vocês mesmos por meio do Espírito Santo. Para que vocês identifiquem o que está afastando vocês e para que vocês mergulhem na palavra dele. Então é isso, gente. Beijo, se inscrevam no canal e deixem um like.